Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara França Dantas. Eu sou pesquisadora da Embrapa Semiárido e hoje a gente vai falar sobre produção e qualidade de sementes arbóreas da Caatinga. A nossa apresentação de hoje não vai ser uma apresentação no formato de aula teórica, mas ela vai ser uma apresentação no formato de apresentação de trabalho científico, por exemplo. Vou só abrir aqui a nossa apresentação e compartilhar minha tela com vocês. Pronto. O título desse trabalho científico é Produção e Qualidade de Sementes da Caatinga em um Mundo em Transformação. Originalmente, eu colocaria mudanças climáticas, clima futuro, alguma coisa do tipo. Mas o que a gente está vendo ultimamente, principalmente nesse ano, é que o mundo está mesmo em transformação, né? Não só o clima, o mundo todo. Cidades antes poluidíssimas, hoje a gente vê o pôr do sol, vê o céu límpido, o canal de Veneza, a gente consegue ver o fundo, os recifes e água viva nadando. Então, na verdade, o nosso mundo está em transformação. O que esse trabalho propôs foi de resgatar informações de produção e qualidade de anos passados, anos atuais, e prever como é que vai ser isso em anos futuros. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar falando sobre a Caatinga. A Caatinga é a maior floresta tropical sazonalmente seca do mundo em área contínua. As características desse bioma são muito interessantes, porque as espécies que tem na Caatinga são tolerantes a altas temperaturas, baixas precipitações e até a solos salinos, né? É uma vegetação composta por muitas árvores decíduas, que perdem as folhas, né? Cactáceas, enfim. Uma vegetação bem tolerante aos estresses ambientais. Acontece que de estresse ambiental a gente já conhece aqui na Caatinga. Alta temperatura, muito seco, mas nos últimos 8 anos a gente enfrentou uma seca severa. A nossa média histórica de precipitação é de 500 milímetros anuais, mas desde 2011 a gente vem tendo precipitações menores do que 300 milímetros anuais. No ano de 2012, a gente teve 100 milímetros de chuva, né? No ano de 2017 foi muito pouquinho também. Esse ano, as coisas parecem estar mudando, se transformando de novo. Esse ano choveu bastante, nossos reservatórios estão cheios. E em algumas regiões tivemos já 700 milímetros de precipitação até esses dias. Mas o que essa seca causou na Caatinga foi a mortalidade de árvores, principalmente nos anos mais secos, de 2012, 2017, menor recrutamento, mesmo na época de chuva, tinha pouco recrutamento, ou nenhum, de plântulas e plantas jovens dessas árvores. Teve a menor produção de sementes,
e eu destaco futuramente isso, e teve menor qualidade das sementes. Perdão. Todo mundo desliga o celular, por favor. A catingueira verdadeira é uma espécie icônica da região e endêmica da Caatinga. Essa espécie é conhecida pela tolerância aos estresses ambientais. Ainda assim, em 2018, depois de sucessivos anos de seca, a gente não conseguiu coletar semente dessa espécie. O que antes a gente conseguia coletar com muita facilidade, mesmo visitando todas as populações de catingueiro, nos nossos arredores a gente não conseguiu. Então, essa espécie não produziu em 2018. Além dela, o angico, a Anadenandra colubrina, também não produziu sementes no ano de 2018. E, além disso, os anos anteriores foram, as sementes se caracterizaram por uma menor uniformidade dos lotes. O que antes, as sementes que antes eram graúdas e grandes, começaram a ter menor uniformidade, diversos tamanhos e muita porcentagem de sementes pequenas. As sementes de aroeira, Miracrodora urundeuva, também se mostraram visualmente com menor tamanho e possuíam menor peso durante esses anos sucessivos de seca. Além disso, as sementes de aroeira, elas apresentaram uma diminuição, um estreitamento dos limites de tolerância à temperatura e à salinidade durante a germinação. As sementes coletadas em 2010, um ano que ainda apresentou chuva, né, e armazenadas durante 3 anos, apresentaram limites maiores de germinação, né, limites maiores de tolerância a temperaturas, principalmente as temperaturas extremas, e a salinidade, do que as sementes recém-coletadas em 2013. Então, elas foram coletadas em 2010, foram armazenadas durante 3 anos e foram avaliadas juntamente com as sementes recém-coletadas em 2013, logo depois daquele ano de 2012 de seca extrema. As sementes de 2010, as mais velhas, apresentavam maior vigor, maior tolerância a estresses do que aquelas sementes novas. Então, mostrando a redução do vigor dessas sementes de aroeira. Então, mas assim, o que a gente quis perguntar nesse trabalho é enquanto, né, a seca afetou a produção e a qualidade de sementes realmente, né? Quais eram as principais variáveis climáticas que influenciavam a qualidade das sementes? E o que a gente pode prever em relação à qualidade das sementes e a produção das sementes, não tanto a produção, mas muito mais a qualidade das sementes em cenários de clima futuro. Bem, a gente coleta sementes tem muito tempo. Isso aí, a gente já coleta sementes em todo o canto da Caatinga, aqui em Sergipe, aqui próximo aqui a Petrolina, na Bahia, de novo em Angicos, em Sergipe, no Salitre, na Bahia também, em Lagoa Grande, em Petrolina. Em Lagoa Grande, desculpa, no município de Petrolina. E toda vez que a gente coleta semente, o que a gente faz? Avaliação da qualidade inicial dessas sementes. Então,
A aroeira, por exemplo, né, as sementes de aroeira, por exemplo, a gente tem coletado desde 2005, né, da mesma área, da mesma população, lá em Lagoa Grande, aqui próximo a Petrolina. As sementes de angico, a gente tem coletas mais recentes, mas ainda assim a gente tem coletas de populações de 2014 até 2017. Além disso, essas sementes que a gente coletou em 2014 a 2017, a gente conseguiu classificar por diferentes tamanhos e avaliar qual era a porcentagem de sementes pequenas, com menos de um centímetro de diâmetro, em relação a sementes grandes, com mais de 1 centímetro de diâmetro. O que a gente fez também? A gente coletou dados climáticos mensais em diferentes fases fenológicas. Entre eles, temperatura, umidade relativa, radiação global, velocidade do vento, precipitação e evapotranspiração. Temperatura e umidade relativa, a gente coletou a média, a máxima e a mínima mensal. Isso entre os anos de 2005 e 2018. A gente coletou também dados, a partir desses dados climáticos, a gente conseguiu avaliar o quê? Números de dias com temperatura máxima acima de 35, com temperatura mínima acima de 24 graus, temperatura mínima acima de 20 graus e temperatura média acima de 30 graus. A temperatura média da região aqui é aproximadamente 27, temperatura média anual. Além disso, a gente avaliou dias com chuva, número de dias com chuva abaixo de 2 milímetros, abaixo de 5 milímetros, não, desculpa, chuva acima de 2 milímetros, chuva acima de 5 milímetros e chuvas de mais de 10 milímetros. Além disso, a gente avaliou também, a gente calculou também as semanas que apresentavam chuva abaixo de 20 milímetros. Por que 20 milímetros? Porque trabalhos anteriores, tem um vídeo sobre isso, indicam que entre 17,5 milímetros e 20 milímetros é o mínimo que a semente precisa para germinar. Então, ficou com mais ou menos um número mágico, esses 20 milímetros. Tem um vídeo prevendo a germinação das sementes da caatinga em clima futuro, em que a gente explica isso direitinho. A partir de todos esses dados, o que a gente fez? Para a aroeira, a gente fez uma regressão linear múltipla. Para isso, a gente usou um algoritmo de progressões sucessivas, em que ele fazia simulações para ver quais eram as variáveis climáticas que mais influenciavam na germinação. Então, a gente tinha dados de germinação e as variáveis climáticas, né? Dados de germinação inicial, de qualidade inicial das sementes, e as variáveis climáticas. E essa germinação modificou durante os anos, e as variáveis climáticas também. Então, quais foram as variáveis climáticas que mais influenciaram na germinação das sementes? Foram essas aqui que eu estou mostrando, né? Em vermelho, influência negativa, e em verde, influência positiva. Então, na fase vegetativa, na fase de flores femininas, flores masculinas e maturação do fruto, a gente teve variáveis climáticas que influenciaram na germinação, na qualidade das sementes.
né? Então, a chuva, lá na fase vegetativa, ela influencia positivamente. Mas na maturação do fruto, isso é mais ou menos conhecido, né? Na produção de sementes, na maturação do fruto, ela influencia negativamente. A temperatura mínima, quanto mais alta, pior para a produção de sementes, né? E assim por diante. Então, temperatura mínima, máxima, chuva, RH, umidade relativa, temperatura média, TAV aqui, né? Então, essas foram as variáveis que mais influenciaram na qualidade da semente. Então, a partir disso, a germinação das sementes de aroeira é uma função dessas 10 unidades, dessas 10 variáveis climáticas. Está aqui a equação, né? Essa equação tem 80% de ajuste. E aí, o que a gente fez para verificar esse ajuste? A gente fez uma validação cruzada, em que a gente tirava dados, né, dessa série de dados e tentava estimar os dados. Então, em azul, que tem a maior correlação, eram os dados que a gente tinha, e em vermelho eram os dados estimados. Ainda assim, a gente tem entre o que é a referência e o que a gente pode prever, a gente tem um alto ajuste de 67%. Então, essa validação cruzada, ela deu aos nossos dados, a nossa regressão linear múltipla, um caráter preditivo. E se a gente, com um ajuste alto para esse tipo de análise. Então, se a gente simular, baseado nos dados nos dados do IPCC, nos modelos do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, de que para o RCP 2,6 é o cenário otimista, né? Que tem um aumento de temperatura de 1 grau e tem um aumento, uma diminuição do volume de chuva de 25%, ou aplicar os dados do modelo pessimista, do cenário pessimista, em que vai ter um aumento de temperatura de 3,5 graus, uma redução do volume de chuva em 40%, quase metade da chuva aqui para a região. Como eu falei, esses são os modelos atuais. A gente não sabe como serão os modelos daqui para frente. Como é que fica, então, aplicando esses modelos aos dados que a gente já tem, como que fica a previsão da qualidade da semente, avaliada pela germinação, num cenário de 2100? Fica assim, né? Então, a qualidade das sementes de 2000 em 2100 vai cair, né? Não vai cair muito mais do que o que a gente tem nesses anos passados de chuva, né? De seca, de chuva baixa, né? De pouca chuva, vai ficar mais ou menos o que a gente tem visto ultimamente nesses anos, né? Depois desses anos todos de seca, mas é menor em relação àqueles dados de média histórica, né? Aqueles anos com maior precipitação.
E isso no cenário otimista. Então, no cenário otimista, fica como estava esses dias, né? E no cenário pessimista, vai cair muito a qualidade das sementes, em até 30% só dessas sementes germinarem, né? De acordo com esse modelo. O que a gente fez para angico? Para angico, a gente fez uma análise de componentes principais para ver quais são as variáveis que se correlacionavam mais com as sementes pequenas. Aqui, sementes pequenas está aqui, PEC, né? Então, a gente verificou que em cada componente desses tinha uma variável que regia o componente, né? O componente principal 1, 50% da resposta era temperatura. Ou seja, mais temperatura do que precipitação. A temperatura alta, quando não chove, é um problema também. O componente principal 2, 44% de explicação desses dados, era regido pela precipitação. No total, essas variáveis climáticas explicaram 94% da resposta de tamanho de sementes, né, durante os anos que a gente avaliou. Então, o que fica disso, né? As sementes de aroeira, elas têm germinação mais baixa também quando produzida em anos mais quentes, né? E com menos chuva, né? As sementes de angico, elas têm a produção de sementes pequenas em anos mais quentes. Então, a qualidade dessas sementes, ela está muito ligada à temperatura média, né? A temperatura nas diferentes fases fenológicas. E anos com menos chuvas são também anos mais quentes, né? Então, espera-se, baseado nos modelos climáticos existentes, espera-se que a qualidade das sementes caia num cenário pessimista em 2011, né? No cenário otimista, fica como está nos anos de seca. Então, a gente já sabe lidar com isso. Mas, no cenário pessimista, né, com muito menos chuva, com temperaturas muito mais altas, a qualidade das sementes vai cair. E como é que a gente chega no cenário pessimista em 2100, desculpa? Mantendo as coisas como estão, né? Não plantando árvore, não cuidando do meio ambiente, poluindo mais do que limpando, não reciclando. Então, essa é a nossa lição para casa, né? Vamos fazer o cenário otimista acontecer. Como vem acontecendo nesses dias de isolamento, né? Em que os ares estão menos poluídos, os céus estão mais limpos, né? Esse trabalho que eu apresentei, ele foi submetido a uma revista e ele não está publicado ainda. Tem alguns trabalhos de congresso que citam esse trabalho, mas outros trabalhos na mesma área, mudanças climáticas, estão publicados por mim. E aí, se vocês quiserem achar essas referências, em vez de botar as referências lá, eu vou mostrar para vocês aqui onde que você acha as referências. É na base de dados de pesquisa agropecuária, né? Se você colocar meu nome lá, vocês acham todas as minhas publicações, bem assim com todos os outros pesquisadores da Embrapa ou
assuntos que vocês quiserem publicar. Então, vai lá, pega nossos trabalhos de mudanças climáticas e, se vocês quiserem ler um pouquinho mais, e em breve a gente vai fazer uma atividade online com respondendo perguntas que vocês eventualmente tiverem a respeito desse trabalho. Eu gostaria de agradecer todo mundo que está assistindo, né, essa aula, né, essa apresentação, com duas frases, né, muito poéticas até, de colegas sementeiros, né? O Krzyzanowski escreveu. O Krzyzanowski, na verdade, ele parafraseou essa frase do Marcos Filho, mas primeiro ele escreveu que trabalhar com a semente é ter conosco a sensação de domínio do tempo, porque, aí ele parafraseia o Marcos Filho, as sementes representam a conexão entre o passado e o futuro, contém a experiência genética acumulada no passado e o potencial para perpetuar a espécie no futuro. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo, a todo mundo que está participando desse curso, e eu estou à disposição durante o nosso evento online e depois disso por e-mail e qualquer outra forma de comunicação para responder as dúvidas e os questionamentos e as conversas que vocês quiserem. Muito obrigada e vejo vocês em breve.